Nosso tradicional bate-papo de todas as manhãs, uma pauta que eu queria conversar há muito tempo, queríamos conversar há muito tempo, pauta do ensino superior, que voltou a ser centro das discussões na Serra Gaúcha como um todo, trazendo à tona um tema que impacta diretamente o futuro da região, a possibilidade da implantação de uma universidade federal. É mais do que uma questão de educação, se a gente para pensar, é um assunto que envolve desenvolvimento econômico, oportunidade para os jovens e até mesmo retenção de talentos. Eu estou recebendo aqui o vereador Juliano Balgarten. Bom dia, bem-vindo, Juliano. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, os amigos da Sonora. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom estar aqui e falar um pouquinho da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Bom te receber. Acredito que tu seja a pessoa mais envolvida nesse processo, ou uma das mais envolvidas. Antes da gente entrar no assunto, na tua visão, qual o impacto real que uma universidade federal pode gerar numa cidade como Farroupilha? Na verdade, são muitos os impactos, né? Primeiro, eu considero e classifico como oportunidades. Como assim oportunidades? Para quem quer estudar e quem quer ir para uma faculdade, uma universidade federal. Uma universidade federal, para quem não sabe, para quem não lembra, é uma universidade gratuita, ou seja, não paga mensalidade. E é, sem sombra de dúvidas, um facilita, porque o ensino superior, ainda em alguns pontos, ele custa muito caro para o estudante. Então, é uma oportunidade. Segundo, além dele ter essa oportunidade, além de aprender, a gente pode tá formando profissionais, como tu mesmo disseste, para retenção aqui do mercado de trabalho. Exato. Porque se a gente for conversar com a cadeia produtiva local, seja de Farroupilha ou da região da Serra, a gente vai ver o quê? Que tem demanda, que tem necessidade, mas faltam profissionais. E o que acontece? Geralmente o nosso jovem, que ele vai tentar buscar ingressar numa universidade federal, ele acaba indo para Porto Alegre, para Santa Maria, para Pelotas, para Rio Grande, e ele não volta mais para Farroupilha. Exato. Ele fica na cidade ou vai para outra. E aí o que a gente acaba tendo? Uma falta de mão de obra qualificada. Então a cadeia produtiva deixa de ter pessoas capacitadas para estar ocupando esse local. Exato, até por ser uma oportunidade pública e reconhecidamente de muita qualidade, uma faculdade federal, ela vai ter os melhores, na teoria, né? Claro. E a gente acaba tendo esse êxodo, vamos dizer assim, né? Isso. O pessoal sai daqui, vai para capitais, vai para Santa Maria, como tu disse, vai fazer seu networking lá na faculdade e não volta, né? E como tu mesmo disseste, assim, essa troca, essa mudança, porque o que acontece? Tem um outro ponto que a gente tem que observar, que é o custo de vida. Porque, Exato. Pensa só, o aluno aqui de Farroupilha, ele vai estudar na Universidade Federal mais próxima, onde que é? Porto Alegre, 200 e poucos quilômetros. É humanamente impossível ele ir e voltar todos os dias financeiramente. Sim. Né? Isso é factível. E aí o que acontece? Ele não vai render, não vai ter tempo para estudar, para se dedicar, vai ter o cansaço, etc, etc. E o grande X da questão, lá em 2023, quando nós estivemos lá no Palácio do Planalto, mais precisamente no dia 26 de dezembro, uma das servidoras do MEC fez um levantamento e nos disse naquela reunião que estava presente o ministro das Relações do Governo, que era o Padilha, que hoje é o da Saúde, o ministro de Comunicação Geral da Presidência, o Pimenta, que hoje voltou a ser deputado, e também o ministro da Educação, Camilo Santana. Então, essa consultora do MEC, ela nos foi muito franca, ela foi bem emblemática. Ela disse assim, olhando aqui no sistema, o menor número de egressos que nós temos nas universidades federais é da região da Serra. Por quê? Porque não tem como ficar. E quando a família tem condições de dar o suporte para o estudante, o que acaba acontecendo? Ele mora, ele vai para lá. E aí ele cria, não vou dizer raiz, mas ele cria todo um cenário favorável para a permanência dele lá. Porque daí vai ter uma empresa que ele vai estagiar, ele vai ser contratado, ele vai receber uma oferta de trabalho, ele vai construir a vida dele lá e não aqui. E Exatamente. Aqui acaba sendo o quê? Aqui acaba sendo o lugar que de vez em quando ele vai vir visitar a família, os amigos. Então muda o CPF, o CEP dele, né? Exatamente. Então esse é um grande X da questão. Então eu vejo que é algo fundamental para a gente ter
para oportunizar para os nossos jovens, mas claro, para pessoas de qualquer idade, porque nunca é cedo ou tarde para estudar, sempre é o momento. E Arnaldo, é uma luta de décadas. A única região geográfica do nosso estado que não possui um campus da Universidade Federal é da Serra Gaúcha. Se a gente pegar Serra, Campos de Cima da Serra, ali a região de Vacaria, mais Hortência, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Nós estamos falando de mais de 11% do PIB do estado do Rio Grande do Sul e nós não temos isso. Aí talvez alguns ouvintes vão dizer, mas vereador, tu tens os institutos federais. Sim, temos um campus que tem um trabalho muito bom aqui em Farroupilha, Caxias, Bento, mas são coisas diferentes, distintas. Exato. Porque uma universidade federal, ela é muito mais ampla, ela é mais abrangente, ela tem outro status, consequentemente, um outro olhar para o desenvolvimento. E, com certeza, isso mudará não somente a questão das oportunidades, mas o desenvolvimento econômico, porque daí a gente está literalmente movendo o quê? A questão dos serviços, a questão refeições, a questão imobiliária. São muitos os pontos fundamentais que fazem, muito além do desenvolvimento da cidadania. A gente está falando de um desenvolvimento econômico, de uma cadeia produtiva da região como um todo. Claro, não. Vamos falar de uma maneira rasa, mas por que tu acha que não tem até hoje? Porque houve um período muito forte de não compreensão da sociedade, setores econômicos durante muito tempo se colocaram contra e se tinha um mito que se fosse vir uma universidade federal, talvez atrapalharia ou fecharia uma outra universidade. Por exemplo, Entendi. A UX. Sim, Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque são status diferentes, são constituições diferentes e até porque a UX é uma instituição comunitária e uma universidade federal é federal, porque nós temos 3 modalidades no ensino superior. A privada, que é 100% paga, tem a comunitária, que tem, como diz o nome, envolver a comunidade, e tem a federal, que é 100% federal. E essa questão econômica não foi compreendida. E um dos grandes pontos que nós obtivemos avanço nesse debate que a sociedade como um todo conseguiu compreender a necessidade, a importância, os setores industriais que não têm essa mão de obra que está faltando e que há uma necessidade de reter isso, e o desenvolvimento intelectual também da região. A gente precisa isso. E se a gente for ver, analisar, nós temos muito trabalho, nós temos desenvolvimento, mas nós precisamos evoluir, sim, com a questão intelectual e a questão de oportunidades. Apesar de nós termos uma questão socioeconômica diferente de outras regiões do estado, mas nós temos problemas sociais consideráveis. Sim, tem Farroupilha, tem Caxias. Sim. É uma mazela social que atinge todos os cantos do país. Te vejo já há alguns anos à frente desse assunto, entre outros, mas esse principalmente. A possibilidade hoje, ela é real? E em que estágio que está essa discussão? Claro, eu vou fazer um breve retrospecto. Sim, quando eu me por elegi favor. em 2020, uma das bandeiras era dar sequência ao projeto que o ex-prefeito Clayton tinha começado, que era a vinda do campus do Parque Tecnológico Zenit, que era uma proposta mais de incubação, de startups, algo mais no sentido de extensão. Não era com esse viés de formação acadêmica, que até então tinha sido doado um terreno nas proximidades do Senai, então tinha todo um porém e não avançou. Então o que acontece? Quando nesse primeiro momento a gente viu que estava parado, nós buscamos informações, tentamos contato com a reitoria, na época o Bulhões, que era o reitor, não nos atendeu, não ficou claro que a gestão da universidade não tinha interesse em Farroupilha na região. Certo. E aí o que nós vimos? Com a troca do próprio presidente da República, com a vinda do presidente Lula, ele abriu uma espécie de um orçamento participativo. E aí foram feitas plenárias e foi incluído aqui na região que nós queríamos uma proposta de um campus, de uma universidade. E foi uma das propostas mais votadas, e aí a partir daí a gente começou uma mobilização regional muito forte, puxada lá em Brasília pela deputada federal Denise Pessoa, aqui no estado com o deputado Pepe Vargas, e aqui na cidade eu liderei desde o começo do processo. A gente fez movimentos, criamos uma comissão
um comitê pró-universidade, onde que nós tivemos mais de 15 instituições da sociedade civil que participaram, que nos auxiliaram. Então a gente fez algumas movimentações com escola, com abaixo-assinado, com painéis, etc, etc. Então é um tema que desde 2021 a gente vem trabalhando. Então não é de hoje, né? Mas também não é algo tão simples que vai ser com estalar de dedos. Mas sim, Arnaldo, a possibilidade é real e está muito próxima de se concretizar. Como é que está a situação hoje? Já foi escolhido, a sede da universidade vai ser em Caxias. Eu tentei trazer bem pertinho aqui da Sonora, aqui para o CESF, antigo prédio. Sim, sim. Não houve um entendimento, enfim. E lá o que acontece? Vai ser no Edifício Sofia. Para quem está nos ouvindo, ele fica entre a rua Os 18 do Forte e a rua Moreira César, se não me engano. No prédio que fica praticamente do lado onde eram os antigos camelôs. Sim. Então fica bem ali, central, bem localizada no bairro São Pelegrino. E o que acontece? O Edifício Sofia ali foi, durante o período, parte da faculdade da Serra Gaúcha. Então foi ali teve os cursos de odontologia e outros cursos. Então o prédio literalmente ele tá novo, ele tá bom. Então esse também foi o critério que a própria Universidade Federal, junto com a sua comissão técnica, estudou. Localização, tamanho, a realidade do prédio e o valor. Então agora tá o quê? Trâmites burocráticos entre universidade e Caixa para aquisição do prédio. Ou seja, o governo federal destinou 60 milhões do novo PAC, novo Programa de Aceleração do Crescimento, e esses 60 milhões são para aquisição do espaço. E construir do zero é muito demorado, porque tem que ir atrás de terreno, projeto. Então, a ideia é o quê? Ter celeridade. E juntamente com isso, se tem uma previsão de se comprar esse prédio maio e junho e começar as aulas no segundo semestre. Já desse ano. Até atrasou um pouquinho por conta da parte burocrática, porque as ideias eram começar já agora, nesse semestre que se iniciou. Só que tem muitos trâmites complexos. Então, os 2 primeiros cursos que vão começar a universidade é Psicologia e Ciências de Dados. 30 vagas para cada curso. Então a gente tem os 2 primeiros cursos que vão começar, e além dos outros 6 que ao longo dos anos estarão sendo implementados, que são 3 engenharias, uma engenharia mecânica, uma de produção e uma agrícola. Tem outro nome, mas o nomezinho é mais complexo. Administração, pedagogia e artes cênicas. Então nós temos 8 cursos que vão iniciar gradativamente, não tem que começar da noite para o dia. Então o processo ele andou bem e logo a gente vai ter a universidade. E o processo seletivo ele vai ser feito através da nota do Enem nesse primeiro momento, mas no futuro não se descarta um processo seletivo próprio pro campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Daí muitos devem estar dizendo, mas a ideia não seria uma universidade 100% da Serra? Sim, esse é o primeiro passo. Por que não começou como uma universidade do zero? Porque teria que ter força de lei, aprovação no Congresso. E até tramitar o projeto, a gente não teria tempo hábil. Vai passando, e infelizmente a Câmara dos Deputados, ela tem um rito que só ela mesma conhece. Por exemplo, aqui na Câmara, vamos pensar, eu entrei com um projeto de lei, só para contextualizar, entrei com um projeto de lei. As comissões elas têm até 21 dias para dar o parecer. Então, depois disso que foi dado os pareceres, na 4ª semana tu já pode votar o projeto e aprovar. A Câmara dos Deputados, só Deus sabe, e olha lá. Então é bem diferente. Então, tá muito próximo da realidade, vale a pena lutar, né? A gente acreditou desde o começo, fomos atrás. E a gente tá falando, até voltando ao que a gente falou no início, né? A logística fica muito mais fácil. Ali nesse endereço, que é em frente à FSG ali, extremamente acessível para chegar. Mesmo quem vá de ônibus, o ônibus vai subir ali esqueci o nome da rua, mas pela para muito próximo. Isso, exatamente. Para muito próximo ali. Não, e tem as rotas de estudante que param na frente. E tem outro plus, né? O pulo do gato, que dá pra gente chamar, que o nosso município, desde 2013, ele tem um programa, uma lei municipal que foi implementada no governo do Cláudio Pedroso, foi dado sequência pelo Feltrin e pelo Jonas, que isso é muito bom,
que o município paga até 100% da passagem de ônibus. Ou seja, é um estímulo a mais. Exatamente. Porque tu pega só, o custo da gasolina tá caro, principalmente com a questão da guerra do Iraque. O Iraque sempre tá na minha cabeça. De Israel, Irã, Estados Unidos. E tem a própria questão, o ônibus passa ali. Então, é uma possibilidade que facilitou com que o nosso estudante tenha acesso. Exato. Então, quem vai com carro próprio tem uma infinidade de estacionamento não, ali. isso, e outra coisa também, se tu fosse particular com o ônibus, tá cara a passagem, aumentou, né? Então, assim, ó, é um baita de um plus que o nosso estudante tem acesso, tem que procurar a FEI, cadastrar e etc, etc. Poxa, mas é mais uma oportunidade. Ou seja, a universidade vai ter o custo praticamente zero. Então, isso só fala assim entusiasmado quem passou por um processo que teve que pagar passagem, que pagou parte do curso. Então, assim, só quem sabe quem vivenciou. Então, por isso que eu sou um entusiasta do ensino superior, porque eu acredito que quanto mais pessoas estudando, mais capacidade de desenvolver uma sociedade tu tem. Exatamente. Bom a gente poder conversar. Passa muito rápido, mas realmente muito bom a gente poder conversar. Quero te convidar para voltar numa próxima oportunidade, a gente abordar outros assuntos, até porque eu tenho uma dinâmica aqui no programa que é o óbvio precisa ser dito. Claro. E eu tenho muito interesse em, por exemplo, trazer para os ouvintes qual é o dia a dia de um vereador. Qual o papel do vereador nisso e naquilo. Ótimo. São coisas que eu quero que a gente possa conversar numa outra oportunidade, se tiver disponibilidade, para a gente aproximar um pouco mais do dia a dia e trazer um entendimento de como as coisas funcionam. Claro, Arnaldo, eu quero te agradecer, né, pelo espaço e dizer que eu estou à disposição, porque eu acho que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não entendem quais são os papéis da vida pública. Por exemplo, o seguinte, vereador não faz asfalto e não faz posto de saúde. Tá? O vereador ou o candidato a vereador que for prometer para Dona Maria lá que ele vai fazer o posto de saúde no bairro, ele está mentindo. Ele pode tentar intermediar e buscar uma emenda parlamentar, pode tentar isso. Mas tem que acordar com o prefeito, tem todo um arranjo, não é só simplesmente falar. E tem um outro ponto crucial, que muitas vezes tem coisas que o vereador ele não consegue executar. Então, tipo assim, por exemplo, buraco na rua. Eu posso, enquanto vereador, solicitar para o Poder Executivo executar. Eu não tenho retroescavadeira, patrola, asfalto, então eu não consigo fazer isso. Eu posso fazer, eu posso fiscalizar, eu posso propor. Então, tem muitas coisas que às vezes o serviço do vereador ele não é tão visível porque ele não é concreto. Sim, ele é no campo do debate, da cobrança, das ideias. Mas assim, a única certeza que as pessoas, que eu tenho assim, aliás, a certeza principal, as pessoas precisam compreender para poder entender o processo e cobrar mais dos agentes políticos. Exato. E cobrar de forma certa e da pessoa certa. Cobrar, porque tipo assim, muitas vezes as pessoas não acompanham, porque não tem interesse, porque não compreendem. Então eu acho que é fundamental para compreender a sociedade e para desenvolver. Que aí a gente tem um ganha-ganha, porque toda a sociedade sai ganhando. Opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, sem sombra de dúvidas, é importante. E todos os assuntos de principal relevância da cidade passam pela Câmara de Vereadores. Todos. Exatamente. A gente debate desde o lixo até as coisas mais complexas da cidade. Então, tudo passa por lá.